Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje vamos conhecer 5 raças de cães retrievers. Número 1. Flat-Coated Retriever. O Flat-Coated Retriever é uma raça de cão de caça originária da Inglaterra. Foi desenvolvido para atuar como retriever tanto em terra quanto na água. O padrão da raça Flat-Coated Retriever especifica que machos devem medir entre 58 e 64 cm de altura na cernelha, com peso recomendado entre 27 e 36 kg, enquanto fêmeas devem ter entre 56 e 61 cm de altura e pesar entre 25 e 34 kg. O Flat-Coated Retriever possui mandíbulas fortes e musculosas e um focinho relativamente longo. Sua cabeça é única na raça, descrita como de uma peça só, com uma parada mínima e o crânio traseiro quase do mesmo comprimento do focinho. Seus olhos são escuros, em formato de amêndoa, com expressão amigável e inteligente. As orelhas são pequenas e pendentes, próximas à cabeça. O occipital, osso na parte de trás do crânio, não deve ser acentuado, e a cabeça se funde suavemente em um pescoço bem arqueado. A linha superior é forte e reta, com uma cauda bem emplumada e de comprimento moderado, mantida reta na altura do dorso. Essa raça deve ter angulação adequada na frente e atrás, permitindo um movimento fluido e sem esforço. O Flat-Coated Retriever possui 3 cores: preto, a mais comum, fígado e amarelo. Embora o amarelo seja uma desqualificação em conformação, eles podem competir em outras modalidades. Embora possam proteger seus donos e propriedade com latidos assertivos, é improvável que esses latidos sejam seguidos por agressão. Devido ao seu excelente olfato, energia ilimitada e desejo de agradar, às vezes são usados como cães farejadores de drogas. São usados também no programa de criação da The Guide Dogs for the Blind Association, no Reino Unido, tanto como raça pura quanto cruzados com Labrador Retriever. Paddy Pett, autor de The Complete Flat-Coated Retriever, se refere a esses cães como Peter Pan das raças Retriever, pois eles nunca crescem completamente. Originário em meados do século XIX na Inglaterra, o Flat-Coated Retriever ganhou popularidade como cão de caça. Parte de sua ancestralidade supostamente vem de cães importados da América do Norte, como o extinto St. John's Water Dog. Cães tipo Collie podem ter sido adicionados para melhorar a treinabilidade, enquanto o Newfoundland contribuiu com força e o Setter com habilidades de rastreamento aprimoradas. Os primeiros exemplares foram introduzidos por volta de 1860, mas o tipo final foi estabelecido apenas 20 anos depois. Nos Estados Unidos, o Flat-Coated Retriever rapidamente ganhou popularidade como cão de caça. No entanto, sua popularidade começou a diminuir, sendo ofuscada pelo Golden Retriever, que foi parcialmente desenvolvido a partir do Flat-Coated Retriever. Após a Segunda Guerra Mundial, restavam poucos Flat-Coated Retrievers, e a sobrevivência da raça estava incerta. Nos anos 1960, a criação cuidadosa ajudou a restabelecer a população, e a raça voltou a ganhar popularidade, tanto para competições de conformação quanto como animal de companhia. Um estudo realizado no Reino Unido em 2024 encontrou uma expectativa de vida média de 11,7 anos para a raça, em comparação com uma média de 12,7 para raças puras e 12 para mestiças. Os tipos mais comuns de tumores na raça são osteocitomas cutâneos e sarcomas de tecidos moles. Uma pesquisa de saúde de 2004 no Reino Unido mostrou que aproximadamente 50% das mortes entre os Flat-Coated Retrievers foram devido a algum tipo de câncer. Número 2. Golden Retriever. O Golden Retriever é uma raça escocesa de cães retrievers de porte médio. Caracteriza-se por sua natureza dócil e afetuosa e por sua impressionante pelagem dourada. É um cão de trabalho, e o registro está sujeito à conclusão bem-sucedida de uma prova de trabalho. Ele é comumente mantido como animal de estimação e está entre as raças mais frequentemente registradas em diversos países ocidentais. Alguns podem competir em exposições ou provas de obediência, ou atuar como cães-guia. O Golden Retriever foi criado por Sir Dudley Marjoribanks em sua propriedade escocesa em Disasha no final do século XIX. Ele cruzou Flat-Coated Retrievers com Tweed Water Spaniels, com algumas infusões adicionais de Red Setter, Labrador Retriever e Bloodhound. Foi reconhecido pelo Kennel Club em 1913, durante o período entre guerras, se espalhou por muitas partes do mundo. Antes da publicação em 1952 do detalhado livro de linhagens, meticulosamente mantido por Marjoribanks, várias histórias românticas sobre as origens da raça foram publicadas. Na década de 1860, Marjoribanks decidiu criar o que considerava ser a raça definitiva de Retriever em sua propriedade escocesa, Disasha.
Ele começou adquirindo um Flat-Coated Retriever amarelo chamado Nus, que nasceu em junho de 1864 e era o único filhote amarelo em uma ninhada composta por filhotes pretos. Embora incomum, ocasionalmente filhotes puros de Flat-Coated Retriever nascem em tons de fígado, marrom, dourado ou amarelo de pais pretos. Foi o pedigree de Nus que deu origem às histórias românticas sobre a herança do Golden Retriever. Um relato inicial dizia que Nus foi comprado de um treinador de circo russo em Brighton, outro afirmava que ele foi comprado de um sapateiro, e outro de um cigano. O livro de linhagens afirma que Nus era um Flat-Coated Retriever criado por Lord Chichester em sua propriedade Stamer Park, perto de Brighton. Em 1868, Nus foi acasalado com uma Tweed War Spaniel chamada Belle, registrada no livro de linhagens como nascida em 1863 e de origem Ladquir. A ninhada desse cruzamento consistiu em 4 filhotes amarelos, Primrose, Ada, Cowslip e Crocus. A melhor fêmea dessa ninhada, Cowslip, foi acasalada com um Tweed War Spaniel chamado Tweed, gerando uma cadela chamada Topsy. Cowslip foi então acasalada com um Red Setter chamado Sampson, gerando um filhote macho chamado Jack. Topsy foi acasalada com um Flat-Coated Retriever preto chamado Sambo, e uma cadela dessa ninhada, Oi, foi acasalada com Jack, e 2 filhotes dessa união foram mantidos, um macho chamado Nus segunda e uma fêmea chamada Gil. Gil foi acasalada com um Labrador Retriever preto chamado Tracer, e uma cadela desse cruzamento, Kinney, foi acasalada novamente com Nus segunda. Todos os Golden Retrievers descendem desse cruzamento. A prole desses cruzamentos variados apresentava cores desde o preto puro até o creme claro, mas foram os de cor dourada que foram mantidos e acasalados entre si, formando a matilha fundadora da raça Golden Retriever. Marjorie Banks também usou um Bloodhound de cor arenosa e outro labrador em anos subsequentes do programa de criação. Em 1952, o sobrinho-neto de Marjorie Banks, Giles Fox Strangwise, sexto conde de Worcester, juntou-se a Elma Stonex, e juntos estudaram o livro de linhagens de Marjorie Banks. Em 1960, sua pesquisa foi publicada, apresentando todas as evidências necessárias para desmentir as histórias de ancestralidade russa. O livro de linhagens, que cobre o período de 1868 a 1890, está preservado na biblioteca do Kennel Club em Londres. Nos primeiros dias, os Golden Retrievers eram chamados de Flat-Coated Retriever, Golden. Inicialmente, o Golden Retriever era considerado uma variedade de cor da antiga raça. Em 1903, o Kennel Club registrou os primeiros exemplares, listando-os no mesmo registro que os Flat-Coats. Em 1904, um Golden Retriever venceu uma prova de campo e, em 1908, os primeiros exemplares foram exibidos em competições de conformação. Em 1911, um clube foi formado para a raça na Inglaterra, o Golden Retriever Club, e eles receberam um novo nome, Yellow Or Golden Retriever. A partir de então, foram cada vez mais vistos como uma raça separada do Flat-Coated Retriever. Somente em 1913 o Kennel Club começou a registrá-los em um registro separado do Flat-Coated Retriever, e em 1920 o termo Yellow Or foi retirado do nome da raça, ficando oficialmente chamada de um Golden Retriever. O Golden Retriever é uma raça de cão de porte médio, robustamente construída, segundo o padrão de raça do Kennel Club. Os machos medem de 56 a 61 cm e as fêmeas de 51 a 56 cm. Exemplares adultos e saudáveis normalmente pesam entre 25 e 34 kg. A pelagem dupla é uma característica marcante da raça. O pelo externo é longo, liso ou ondulado, com um bom franjado nas patas dianteiras, enquanto o subpelo é denso, proporcionando resistência às intempéries. A pelagem pode variar em tons de creme, amarelo ou dourado, e geralmente se torna mais clara com a idade. O padrão da raça do Kennel Club proíbe pelagens vermelhas ou de cor mogno, mas alguns pelos brancos no peito são permitidos. Originalmente, apenas exemplares amarelos ou dourados eram aceitos, o que excluía muitos cães excelentes de cor creme. Para contornar isso, em 1936 o padrão foi alterado para incluir a cor creme, que atualmente é dominante e especialmente valorizada em exposições de conformação. Golden Retrievers criados para essas exposições tendem a ter pelagens mais longas e finas do que aqueles criados para o trabalho como cães de caça. Um estudo do Reino Unido em 2024 encontrou uma expectativa de vida de 13,2 anos para a raça, comparada a uma média de 12,7 anos para raças puras e 12 anos para raças mistas. Um estudo italiano de 2024 encontrou uma expectativa de vida de 10 anos para a raça, em comparação com 10 anos no geral. Um estudo sueco de 2005 indicou que 22% dos Golden Retrievers morreram aos 10 anos, menos que a taxa geral de 35% dos cães morrendo aos 10 anos. Número 3.
Curly Coated Retriever. O Curly Coated Retriever, frequentemente chamado apenas de Curly, é uma raça de cachorro originalmente criada na Inglaterra para caça de aves terrestres e aquáticas. É o mais alto dos retrievers e é facilmente distinguido pela massa de cachos apertados que cobre seu corpo. O Curly Coated e o Wavy Coated, hoje conhecido como Flat Coated Retriever, foram as duas primeiras raças de retriever reconhecidas, estabelecidas já em 1860. O Curly Coated Retriever é um cão ativo e bem musculoso, criado para caça de aves terrestres e aquáticas. Diferente na estrutura dos retrievers mais comuns, o Curly Coated Retriever aparenta ter pernas mais longas, embora seja ligeiramente mais comprido do que alto. É equilibrado e ágil, com uma forte impressão de resistência, força e elegância. Eles têm uma boca suave, manuseando a presa com cuidado. Os padrões de exposição exigem machos entre 64 e 69 cm na altura da cernelha e fêmeas entre 58 e 64 cm. No entanto, tamanhos variados são comuns, especialmente em cães criados para o campo, que geralmente são menores. O padrão da raça no país de origem, Reino Unido, define um cão e uma cadela mais altos, com machos de até 69 cm e fêmeas de até 64 cm. O peso deve ser proporcional à altura do cão. A raça possui uma pelagem de cachos apertados e nítidos. Essa pelagem densa repele água e evita danos que outros cães de caça, com pelagens mais finas e macias, não conseguem evitar. As únicas cores aceitáveis para o Curly Coated Retriever são preto sólido e fígado sólido. Fios brancos ocasionais são permitidos, mas manchas brancas grandes são uma falta grave. Os olhos devem ser pretos ou marrons em cães pretos, e marrons ou âmbar em cães de cor fígado. Olhos amarelos são incomuns. O nariz deve ser totalmente pigmentado e da mesma cor que a pelagem do cão. O Curly Coated Retriever foi desenvolvido originalmente como um cão de caça e seu temperamento e conformação refletem esse propósito. Curly Coated Retrievers ainda são usados em muitos países como companheiros de caça de aves, tanto para caça terrestre quanto aquática. Um estudo de 2024 no Reino Unido encontrou uma expectativa de vida de 12,2 anos para a raça, em comparação com uma média de 12,7 anos para raças puras e 12 anos para raças cruzadas. Número 4. Labrador Retriever. O Labrador Retriever, ou simplesmente Labrador, é uma raça britânica de cão de caça retriever. Foi desenvolvido no Reino Unido a partir dos cães d'água de St. John's, importados da colônia de Newfoundland, agora uma província do Canadá, e recebeu o nome da região de Labrador dessa colônia. É uma das raças de cães mais populares em diversos países, especialmente no mundo europeu. O Labrador é amigável, energético e brincalhão. Embora tenha sido criado como cão esportivo e de caça, é amplamente mantido como cão de companhia. Também pode ser treinado como cão-guia, de assistência, de resgate ou para terapia. A raça Labrador remonta pelo menos à década de 1830, quando os cães d'água de St. John's criados por colonos europeus em Newfoundland foram introduzidos na Grã-Bretanha por navios que comercializavam entre o Canadá e Pule, em Dorset. Esses cães foram cruzados com cães de caça britânicos, dando origem ao que se tornou conhecido como Labrador Retriever. Os primeiros patrocinadores incluíram o Conde de Malmesbury, o Duque de Buccleuch, o Conde de Home e Sir John Scott. Em 1870, o nome Labrador Retriever já era comum na Inglaterra. O Labrador Fígado, agora geralmente chamado de chocolate, surgiu no final dos anos 1800, com registros de filhotes dessa cor no canil Buccleuch em 1892. O primeiro labrador amarelo registrado nasceu em 1899, bem off-Hyde, do canil do Major C.J. Radcliffe. A raça foi reconhecida pelo Kennel Club em 1903. O primeiro registro no American Kennel Club, AKC, foi em 1917. Labradores são uma raça de médio a grande porte. Devem ter a mesma medida do chão até a cernelha e da cernelha até a base da cauda. O padrão AKC inclui um peso ideal de 25 a 36 kg para os machos e de 25 a 32 kg para as fêmeas. As diretrizes de altura variam entre o AKC, que estabelece de 55 a 62 cm para machos e de 55 a 60 cm para fêmeas, o Kennel Club, que recomenda 56 a 57 cm para machos e entre 55 e 56 cm para fêmeas, e o FCI, que indica de 56 a 57 cm para machos e de 54 a 56 cm para fêmeas. A pelagem do Labrador Retriever deve ser curta e densa, mas não áspera. É resistente à água, o que permite que o cão não sinta frio ao entrar na água no inverno. Isso significa que a pelagem do cão é naturalmente um pouco seca e oleosa.
As cores aceitas são preto, amarelo e chocolate. A cauda e a pelagem são designadas como características distintivas do labrador pelo Kennel Club e pelo AKC. O AKC acrescenta que o temperamento verdadeiro do Labrador Retriever é tanto uma marca registrada da raça quanto a cauda de lontra. Labradores são registrados em 3 cores: preto sólido, amarelo, de branco cremoso a vermelho raposa, e chocolate, marrom médio a escuro, originalmente chamado de fígado. Filhotes de todas as cores podem ocorrer na mesma ninhada. A cor da pelagem é determinada principalmente por 3 genes, chamados MC1R, AGOT e CBD103. Se um cão carrega alelos do tipo selvagem em todos os 3 lotes, terá uma pelagem amarela. Se houver uma mutação de perda de função no MC1R, também terá uma pelagem amarela, independentemente dos genótipos nos outros 2 lotes. Cães com alelos do tipo selvagem para MC1R e AGOT, juntamente com o alelo preto de CBD103, terão pelagem preta. De acordo com um estudo de 2011, 13 de 245 labradores estudados eram heterozigotos para a mutação M264V, responsável pela máscara melanística, e um era homozigoto. Dentro dessa raça, a característica não pode ser determinada simplesmente pela aparência. Os locais mais comuns onde a pigmentação é visível são o nariz, os lábios, as gengivas e o contorno dos olhos. Um estudo no Reino Unido encontrou uma expectativa média de vida de 13,1 anos para a raça. Uma pesquisa conjunta do Royal Veterinary College e da Universidade de Sydney concluiu que labradores de cor chocolate têm uma expectativa de vida média mais curta que labradores de outras cores, cerca de 10% menor, e são mais propensos a sofrer alguns problemas de saúde. Um estudo italiano de 2024 encontrou uma expectativa de vida de 11 anos para a raça, comparado com uma média geral de 10 anos. Em um estudo sueco de 2005, utilizando dados de seguro, foi encontrado que 25% dos labradores morrem aos 10 anos de idade, uma taxa inferior à média geral de 35% de cães que morrem aos 10 anos. Número 5. Nova Scotia Dachshund Retriever. O Nova Scotia Dachshund Retriever é um cão de médio porte, criado principalmente para caça. Frequentemente é chamado de Toller. É o menor dos retrievers e frequentemente confundido com um Golden Retriever de tamanho pequeno. Os Toller são inteligentes, ansiosos para agradar, alertas e enérgicos. O nome Toller é derivado de sua habilidade de atrair aves aquáticas para dentro do alcance da arma. A raça se originou no condado de Yarmouth, na Nova Escócia, Canadá. O American Kennel Club classifica o Toller como a 87ª raça de cachorro mais popular. A raça foi desenvolvida na comunidade acadiana de Little River Arbor, no condado de Yarmouth, Nova Escócia, por volta do início do século XIX. O Toller era originalmente chamado de Little River Dog, antes de ser oficialmente reconhecido pelo Canadian Kennel Club em 1945 como um cão de raça pura. O Toller é uma mistura de Retriever, Spaniel, Setter e possivelmente um mestiço de Collie de fazenda, embora esta última ainda não tenha sido confirmada. A raça foi aperfeiçoada na segunda metade do século XIX. A raça ganhou reconhecimento nacional em 1980 e foi declarado cão provincial da Nova Escócia em 1995, quando 2 Nova Scotia Dachshund Retrievers foram premiados com o título de melhor da exposição em eventos de campeonatos que incluíam muitas outras raças. Os Tollers recebem esse nome devido à sua habilidade de atrair ou tolar aves aquáticas para dentro do alcance do tiro, o que é conhecido como tolling. O caçador fica escondido em um esconderijo, blind, e envia o cão para brincar perto da água, geralmente jogando uma bola ou galho para ser recuperado. A aparência do cão é semelhante à de uma raposa. Sua atividade incomum e marcas brancas despertam a curiosidade de patos e gansos, que nadam até o local para investigar. Quando as aves estão próximas, o caçador chama o cão de volta para o esconderijo, então se levanta, fazendo com que as aves voem, permitindo ao caçador fazer o disparo. O Toller então recupera qualquer ave abatida. Eles são especialmente adequados para recuperação em climas de água fria devido à sua pelagem dupla e repelente à água. O Toller de Nova Escócia, de cor cobre escuro, visto de perfil, mostra o significativo plumagem nas pernas de cor mais clara e a longa e espessa cauda. A cabeça do Toller mostra a rica cor laranja do pelo e o formato de raposa da cabeça, que são desejáveis para a raça. Os Tollers são os menores de todas as raças de retrievers. Eles têm uma altura de 43 a 53 centímetros na cernelha e pesam entre 14 a 23 quilos, sendo as fêmeas ligeiramente mais baixas e leves. Os Tollers são uma raça de porte médio. Os Tollers são animais de trabalho e são mais felizes quando têm uma tarefa a cumprir. São excelentes companheiros de caça.
Eles se destacam em muitas competições esportivas, como agilidade, salto no cais e obediência. Seu aguçado olfato, inteligência, impulso para o trabalho e tamanho pequeno os tornam perfeitos para cães de busca e resgate. O padrão da raça afirma que o cão deve ter um forte impulso para a recuperação, grande instinto de caça, resistência e amor pela água. Os Tollers não têm um latido agressivo. Alguns têm um latido único conhecido como o grito do Toller, que é um som agudo semelhante a um uivo, frequentemente chamado de cantar. Eles não usam esse latido em situações violentas, mas sim quando estão animados. Um estudo realizado no Reino Unido em 2024 encontrou uma expectativa de vida de 13,2 anos em uma amostra de 47 mortes da raça, comparado a uma média de 12,7 anos para raças puras e 12 anos para raças mistas.